Graça e paz do Senhor Jesus para você. Mais uma vez eu vim te convidar para louvar, para a gente fazer menção da palavra do Senhor. E junto nós nos fortalecermos na graça e no conhecimento do céu para a minha e para a sua vida. Quero te convidar, você que está aí do outro lado. E como sempre eu quero deixar aqui a paz do Senhor, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Seja muito bem-vinda ao canto que o Senhor separou para falar ao meu e ao teu coração. Eu quero deixar no dia de hoje um abraço aqui para a Jane e para o Rome. Louvado seja Deus pela vida de vocês que sempre está aí ouvindo a palavra do Senhor por intermédio aqui da serva do Senhor Jesus. Que Deus abençoe grandemente essa família, em nome do Senhor Jesus que eu tanto amo. A paz de Cristo para os demais, em nome do Senhor Jesus. E assim, consequentemente, eu vou falando aqui, né? As pessoas que têm acompanhado. É claro que eu não vou poder falar o nome de todos. Isso é algo que Deus ele colocou no meu coração. Porque eu sei que tem pessoas que ficam do outro lado esperando. Tem pessoas que ficam do outro lado. Louvado seja Deus. Querendo ouvir uma palavra da parte do céu. E é sempre um motivo de muita alegria. E sempre que o Senhor trazer ao meu coração aqui, eu vou falando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos adorar ao Senhor? Porque a nossa vida ela é do Mestre. Amém? Louvado seja Deus. Meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre. Nossa esperança é meu Mestre. Oh, aleluia. A Deus eu entreguei. A Deus, eu creio que você tem entregado o barco da sua vida, o barco do seu ser, e eu creio que não tem naufragado, mas Ele tem conduzido, Ele tem remado, porque Ele, louvado seja Deus, está na proa do teu barco. E quem está na proa tem a direção. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Por isso comece declarando neste momento que a sua esperança, a sua vida, a sua casa, a sua família, as suas finanças, louvado seja Deus, o seu psicológico, o seu emocional é do Senhor Jesus. E glorifique a Ele porque Ele é bom, Ele vive, Ele reina. Diz assim no Salmo de número 71. Pois Tu és minha esperança, ó soberano Senhor. Em Ti está minha confiança desde a juventude. Desde o ventre materno dependo de Ti. Tu me sustentastes, ou o mesmo em algumas traduções, separastes. Desde as entranhas da minha mãe, eu sempre Te louvarei. Salmo de número 71, verso de número 5 e 6, nós fizemos menção e a Bíblia vem dizer, pois o Senhor é a nossa esperança, ó soberano Deus e eterno Pai. Eu quero louvar a Deus porque a minha vida, a sua vida, meu coração é do meu Mestre. O meu caminho, o teu caminho é do Mestre. Minha esperança é meu Mestre. Oh, aleluia. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Entregue tudo, porque na solidão da lida eu pude perceber o quanto Deus me ama. Ele te ama muito mais do que o que posso imaginar. As ondas grandes vêm, tentando me arrastar pra longe da presença dele. A minha vida é do Mestre. Meu coração, teu coração é do nosso Mestre. O nosso caminho é do Mestre. A nossa esperança está no Mestre. Oh, aleluia, Jesus. Louvado e adorado é o nome santo do Senhor para todos sempre. Grandioso, soberano é o Rei da glória. Oh, maravilhoso Deus.
Santo, 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 santo é o teu nome. O nome que está entronizado, o nome que está sintonizado, louvado seja o nome do Senhor. O nome, meu Deus, aleluia, que tem todo o poder. O nome, meu Pai, aleluia, que é adorado a todo momento, onde a Bíblia vem dizer que os anjos no céu, eles dizem santo, 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 porque esse também é o nome que descreve o Senhor. Oh, Espírito Santo, por isso nós queremos declarar mais uma vez, louvado é o teu nome. A minha vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre. O meu caminho, ele é do Mestre. A nossa esperança, tua esperança pertence ao Mestre. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus para sempre. Eu tenho certeza que este salmo já falou grandemente ao teu coração, porque em ti está a confiança desde a nossa juventude. Ele nos separaste desde as entranhas, desde o momento em que nós estávamos ali tecidos no ventre da nossa mãe. Por isso que a nossa esperança está nele, porque mesmo quando nós não éramos, aleluia, completamente formados, a nossa esperança já estava nele, que estava nos formando, que estava contemplando. Louvado seja Deus, cada osso tomando posição. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, cada vértebra sendo formada, o sangue entrando na corrente sanguínea, as veias, louvado seja Deus, sendo tecidas pela mão do artesão, dos artesãos chamados Jesus. Sim, ele é artesão. Louvado e adorado é o nome santo do Senhor Jesus para todos sempre. E eu quero dizer para você que é nele que está a tua esperança. Nele quem? Naquele que cuidava de ti enquanto te formava. Porque a Bíblia diz assim: pois tu é a minha esperança, soberano, em ti está a minha confiança. Desde a juventude, desde o ventre materno, dependo de ti. E assim como eu creio que você depende, assim como eu dependo, por isso nós estamos aqui. Eu quero fazer menção com você em mais uma palavra que está lá no livro de João, no capítulo 12, aleluia, verso de número também 12. O salmo que nós lemos agora está lá no capítulo, louvado seja Deus, 71, no verso de número 5 e verso de número 6. Se você puder, faça a meditação neste salmo, é um salmo muito lindo, de número 71. Louvado é o nome santo do Senhor para todo sempre. E vamos fazer a leitura da palavra do Senhor lá no livro de João, no capítulo de número 12, verso de número 12, que diz assim: No dia seguinte, a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. Pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Jesus conseguiu um jumentinho e montou nele, como está escrito: Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que o seu rei vem, montado num jumento. Esse versículo 15 dessa leitura também está lá no livro de Zacarias, no capítulo 9, verso de número 9. Você pode confirmar por que a Bíblia diz assim: para que se cumprisse o que está escrito, porque já estava escrito antes de Jesus nascer. E diz assim: Não tenha medo, ó cidade de Sião, eis que seu rei vem, montado num jumentinho. Louvado seja Deus. A princípio, seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhes foram feitas. A multidão que estava com ele quando mandara Lázaro sair do sepulcro e ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. Muitas pessoas, por terem ouvido falar que ele realizava tal sinal milagroso, foram ao seu encontro. E assim, os fariseus disseram uns aos outros: Não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Meu Deus, tu é a palavra. Teu, meu Deus, é o poder e a glória. Se manifesta, Senhor, do outro lado, se manifesta aqui, Pai. Se movimenta, como diz a tua palavra, que o Senhor é Deus que se movimenta. O Senhor tem o trono, o Senhor vive e reina para sempre. E tudo aquilo que vive tem que se movimentar.
É por isso que nós vamos ver as plantas, louvado seja Deus, ainda que plantadas, ainda que enraigadas em um determinado local, elas se movimentam. Porque, meu Deus, a vida está nelas, e aqui, meu Pai, nós cremos que a vida também está em nós. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Nos diz a palavra do Senhor aqui no livro de João, capítulo 12, no verso de número 12. A Bíblia vem dizer que no dia seguinte, que dia depois de Jesus ter sido ungido ali em Betânia, louvado seja Deus, por uma das irmãs de Lázaro, onde a Bíblia vem dizer que Judas ele se incomodou com toda aquela situação. Aí onde nós começamos a ler a sequência desse capítulo de número 12, nós começamos a ler o versículo de número 12. Nós não vamos entrar nessa parte onde fala que Jesus ele é ungido, mas o Espírito Santo ele quer falar comigo e contigo a partir desse verso de número 12. Porque quando eu comecei a ler esse capítulo, o Espírito Santo ele trouxe uma direção. Enquanto eu lia mais uma vez, Deus ele falou mais algo ao meu coração. Porque ele assim, a palavra dele vem dizer que ele se move. No dia seguinte, que dia? No dia seguinte que ele foi ungido, diz assim: a grande multidão que tinha vindo para a festa ouviu falar que Jesus estava chegando a Jerusalém. E quando aquela multidão ouviu falar que Jesus estava chegando em Jerusalém, diz assim, versículo 13: pegaram ramos de palmeira e saíram ao seu encontro gritando: louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jerusalém é a cidade santa, glorificado é o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer que Jesus estava entrando naquela cidade. Mas o povo quando ouviu dizer que Jesus estava entrando ali, eles não ficaram parados, eles não ficaram prostrados. Eles simplesmente tiveram uma atitude de adoração. Eles tiveram uma atitude de redenção. E o que mais nós vamos, aleluia, perceber aqui é que eles se alegraram. E Deus ele vem falar comigo e contigo que quando ele entra na minha e na sua vida, nós temos que nos alegrar. O inimigo ele quer trazer a tristeza para dentro dos lares, porque ele sabe que onde há tristeza o Espírito Santo não habita. A Bíblia nos diz que em Jerusalém diz assim: louvado seja Deus, pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando. Eles saíram ao encontro de Jesus gritando. Por isso que você receba sempre a presença do Senhor. Louvado seja Deus na sua casa com alegria, exaltando, glorificando. A Bíblia vem dizer em outros livros que foram colocados mantos, que eles tiraram as suas capas, as suas túnicas e colocaram para que Jesus ali passasse. Mas nesse versículo diz assim que eles gritaram, pegaram ramos de palmeiras e saíram ao seu encontro gritando: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel. Comece a declarar dentro da sua casa Hosana. O que significa Hosana? Significa salve. É um tipo de salvação. Eles estavam aclamando ao nome do Senhor Jesus. Eles estavam dizendo: nós estamos alegres porque estás aqui em Jerusalém. Nós estamos alegres porque o Senhor veio para a festa. Se alegre, pois Jesus está na sua casa. Não deixe, louvado seja Deus, que as coisas do dia a dia faça com que essa alegria de adorá-lo, louvado seja Deus, termine dentro de mim e de você. Jesus ele falou grandemente ao meu coração, porque quando ele chega em determinado local tem que haver alegria. A Bíblia diz que quando Jesus chegou naquele casamento em Cafarnaum, o vinho estava acabando. O vinho naquele momento ali significava a alegria. E Jesus ele trouxe alegria de novo para a festa. Ele trouxe, louvado seja Deus, aquilo que estava faltando. E Deus ele vem dizer para mim e para você: ser alegre, pois dentro do teu lar, ser alegre, pois onde eu te coloquei. Recebe sempre a minha presença, porque eu sempre venho, eu não te deixo sozinho. A Bíblia diz que Jesus, ele veio para Jerusalém porque ele é de Jerusalém. Aí logo abaixo diz assim: louvado seja Deus, não tenha medo, ó cidade de Sião. O que significa cidade de Sião? Também significa filha. Mas essa cidade de Sião que a Bíblia se referia aqui era Jerusalém. Mas a cidade que Deus se refere como cidade, aleluia, território onde ele habita, é eu e você. A Jerusalém hoje somos nós. Não é mais aquele espaço simplesmente geográfico que está lá para o lado de Israel. Não somente, claro que sim, porque a Bíblia diz que lá é uma terra santa. Mas a Bíblia vem relatar que nós também somos essa cidade.
E Jesus vem dizer: todas as vezes que eu entrar na tua cidade, alegra-te. Todas as vezes que eu entrar, faz como este povo fez. A Bíblia diz que eles receberam Jesus conclamando e dizendo, pegaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro gritando: Hosana. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. E como é que está, louvado seja Deus, a sua casa? Como é que está o ambiente onde você está inserido? Como você tem recebido essa presença? É como essas pessoas receberam Jesus: Hosana nas alturas. Bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas verdadeiramente de coração, porque a Bíblia vem nos dizer, louvado seja Deus, que depois que esse povo recebeu Jesus, eles o crucificaram. Jesus, ele quer ser recebido, louvado seja Deus, ele quer ser, louvado seja Deus, recebido com alegria. Ele quer ser recebido com arrependimento. Quando a Bíblia vem dizer que ele entrou na casa, aleluia, de Zaqueu, e houve salvação naquele lar, houve salvação naquela casa, e houve alegria. Porque onde há salvação, alegria, onde há, louvado seja Deus, salvação, o céu se alegra. E a Bíblia vem dizer que houve-se ali naquela casa uma festa. Onde Jesus chega, há festa. Então por que essa tristeza? Por que esse desânimo? Se Jesus é contigo, alegra-te, olha para os céus, olha para o autor e consumador, aleluia, da vida do século. Olha para aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, aquele que não perde o controle, aquele que continua sendo aclamado nos céus, ainda que a terra não venha adorá-lo como se deveria, ainda que os povos não venham declarar, como diz a palavra aqui, línguas, aleluia, confessarão, joelhos se dobrarão e todo olho verá. Nós não precisamos esperar que o céu se abra para que todo joelho se dobre, para que toda língua confesse, para que todo olho veja que Jesus, ele é rei. Jesus, ele é rei, louvado seja Deus, ele era rei antes mesmo de ter vindo para ser o rei. Ele já fazia parte de Deus, ele já era Deus, onde a Bíblia vem dizer lá no livro de João, que no princípio o verbo estava com Deus e o verbo habitou entre nós e se fez carne. Ele é a palavra de salvação. E diz assim, versículo 14, Jesus conseguiu um jumento e montou nele, como está escrito. Como está escrito aonde? No livro da lei. Como está escrito lá no livro de Jeremias. E diz assim: a princípio seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhes foram feitas. E aqui vai uma instrução para minha e para a sua vida. Porque a princípio os discípulos, eles não entenderam. E a princípio, na minha e na sua vida, vamos pegar isso aqui para mim e para você. A princípio, eu e você não vamos entender o quê? Os discípulos, eles não entenderam porque Jesus entrou montado em um jumento em Jerusalém. Aquela cena parecia ser estorteante, parecia ser algo fora do comum, parecia ser algo que eles nem imaginavam que iriam acontecer. Mas a Bíblia vem dizer que os discípulos, eles não entenderam, diz assim, a princípio seus discípulos não entenderam isso. Só depois que Jesus foi glorificado, eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele e lhes foram feitas. A princípio, meu irmão, a princípio, minha irmã, você não vai entender o quê? A forma como Jesus, ele vem para ser glorificado na minha e na sua vida. A princípio, os discípulos não entenderam porque Jesus montou em um jumento. Mas estava escrito. Se eles tivessem lembrado do livro de Zacarias, lá do capítulo 9, onde as escrituras vêm falar no verso de número 9. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A Bíblia vem dizer que estava escrito. Tem coisa que Deus, ele já me falou e já te falou. E quando acontece, eu e você não entendemos. E nós não entendemos por quê? Porque a Bíblia diz, só depois que Jesus foi glorificado. Só depois que Jesus foi glorificado nessa situação, que situação que você não está entendendo. Os discípulos, eles não entenderam porque Jesus, ele montou em um jumento. Os discípulos, eles não entenderam porque que Jesus tinha outras formas de entrar naquela cidade, mas Jesus preferiu pegar um jumento. E na minha vida e na sua vida não é diferente. Muitas das vezes você se questiona a forma de Jesus entrar na minha e na sua cidade, que significa na minha e na sua vida. Muitas das vezes você não entende a forma de Jesus trabalhar, a forma de Jesus chegar. Jesus chegou montado num jumento. Os discípulos, eles não entenderam nada. E muitas das vezes é assim.
Quando o Espírito Santo trouxe essa palavra ao meu coração, eu perguntei: Jesus, o que é que o Senhor quer falar? Louvado seja o teu nome. E Jesus disse assim: a princípio você não está entendendo nada. A princípio meu povo não está entendendo nada. E Deus me disse: leia mais uma vez. E eu comecei a ler. E ali eu entendi que os discípulos, eles não entenderam por que Jesus entrou na cidade deles montado num jumento. E muitas das vezes você se pergunta: por que Jesus entrou dessa forma? Por que Jesus veio assim? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? E aí vinha a resposta. Eu e você só vamos entender quando Jesus ele for glorificado. Glorificado aonde? Na minha, na sua vida. A Bíblia diz que os discípulos só vieram entender quando Jesus foi glorificado, ou seja, quando ele foi elevado aos céus. Aí eles vieram se lembrar do que estava escrito. Quando Jesus for glorificado, aí você vai se lembrar do que ele te disse. Quando Jesus for glorificado, você vai se lembrar das palavras que está escrito que ele falou contigo. Porque na minha e na sua vida não é diferente. Muitas das vezes nós ficamos olhando a forma que Jesus ele entra na nossa cidade. Ô meu irmão, não importa se é de jumento, não importa se é de cavalo, não importa se é a pé. O importante é que ele chegou. O importante é que ele está trabalhando. O importante é que ele entrou na tua cidade. O importante não é a forma como ele chega, não é a forma, aleluia, como ele vai entrar. Porque com cada um Deus ele tem um tratar, um ministrar diferente. O importante é que ele está na casa. O importante é que ele está na cidade santa de Sião, onde a Bíblia vem dizer que Jesus ele entra em Jerusalém. E Jesus está entrando aí onde você está, porque ele já está aqui. Eu já posso sentir a glória, eu já posso sentir poder, eu já posso sentir unção. E eu creio que da mesma forma você também está sentindo aí, porque ele é santo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia vem dizer: a princípio os discípulos não estavam entendendo nada. E você e eu que somos discípulos do Senhor, a princípio nós não vamos entender nada mesmo. Por quê? Porque quando ele for glorificado, aí sim. Nesse capítulo aqui nós vamos ver que Maria, a irmã de Jesus, a irmã de Lázaro, perdão, ela unge Jesus. Louvado seja Deus. E diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Maria servia enquanto Lázaro estava à mesa com ele. A Bíblia diz que eles prepararam um jantar. Eles prepararam um jantar por quê? Em agradecimento. Não só em agradecimento, porque eles já recebiam Jesus na casa deles. Mas a Bíblia vem dizer que eles entenderam, louvado seja Deus, que Jesus ele precisava ser glorificado, mas eles entenderam somente depois que aconteceu. Eles entenderam somente depois, aleluia, glória a Deus, que Lázaro ressuscitou. Mas a princípio Marta e Maria não estavam entendendo nada. Porque Jesus ele permitiu a morte? Porque Jesus permitiu a doença entrar? Por que Jesus ele permitiu? Por que Jesus entrou assim? Louvado seja Deus. Não importa como Jesus ele venha, diga hosana nas alturas. Assim como aquele povo recebeu Jesus alegremente e diz: hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o Rei de Israel. Bendito é o Senhor na tua casa, bendito é o Senhor na minha casa, bendito é o Senhor na tua vida, na minha vida. Bendito é o Senhor na tua história, na tua família, na minha família. Bendito é o Senhor. Não importa como ele vem, o que importa é que ele chegue. Eu quero glorificar ao Senhor porque a Bíblia diz que só depois. Deus ele é tão maravilhoso que ele nos permite saber o porquê. Louvado seja Deus, ele permitiu. Só depois eles entenderam. Só depois que Jesus foi glorificado, eles lembraram. E Deus ele vai te lembrar. Louvado seja Deus. Aquilo que muitas das vezes você pergunta: por que, Jesus? Por que assim desse jeito? Por que o teu tratar tem que ser dessa forma? Mas Jesus ele sabe de tudo. Ele sabe como entrar, ele sabe como chegar. Ele sabe sempre a melhor forma. E a Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, a multidão que estava com ele quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitava dos mortos, continuou a espalhar o fato, ou seja, enquanto tudo aquilo acontecia, enquanto o povo dizia hosana nas alturas, bendito é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Rei de Israel, a Bíblia vem dizer que o povo continuava contando o que tinha acontecido com Lázaro. E nesse contar a Bíblia diz: muitas pessoas, por terem ouvido falar o que ele realizara, foi até Jesus. Por causa dos sinais, aleluia, foram ao seu encontro. Então Deus ele vem explicar aqui, por intermédio daquilo que nós não entendemos,
pessoas vão vir ao encontro dele. Aquilo que acontece na minha e na sua vida serve de testemunho. Louvado seja Deus, eu tenho certeza que você tem inúmeros testemunhos para contar, porque quem crê no Senhor Jesus vive de testemunho. Louvado é o nome do Senhor. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Olhem como o mundo todo vai atrás dele. A Bíblia vem dizer, louvado seja Deus, que os fariseus tentaram até matar o milagre. Tentaram até tentar, aleluia, acabar com Lázaro. Por quê? Porque Lázaro era a prova viva do milagre. E muitas das vezes não tem sido diferente assim na sua vida, na minha vida. Mas a Bíblia nos diz que o fato continuava a se espalhar. Não adianta o adversário querer minar o teu milagre. Não adianta o adversário querer esconder aquilo que Deus ele tem feito na sua e na minha vida. Porque a presença de Deus é luz. E a luz ela não pode ser escondida, ainda que se coloque debaixo de uma cama, ainda que se coloque em algum lugar, a candeia ela brilha. A Bíblia nos diz assim: a multidão que estava com ele quando mandara Lázaro sair do sepulcro e o ressuscitara dos mortos, continuou a espalhar o fato. A multidão ela vai continuar espalhando o fato, e quer queira os fariseus ou não, eles vão ter que ouvir. E eles vão ter que dizer. E assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada. Não conseguiu o quê? Destruir com o milagre. Não conseguiu o quê? Paralisar o milagre que Deus ele fez. Não conseguiu o quê? Fazer com que a alegria não entrasse naquela cidade. Aquele povo queria matar o milagre, queria dizer que o milagre não tinha acontecido, para que assim as pessoas não soubessem, para que não dissesse hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, bendito é o rei de Israel. Por isso você pode não estar entendendo, como diz a palavra, que a princípio os discípulos eles não estavam entendendo nada. E quem sabe está nesse princípio aí para você. Eu não sei onde está. Eu não sei se está no princípio, eu não sei se está no meio, eu não sei se está chegando ao fim da prova, eu não sei. Mas o que eu sei é que ele vem. O que eu sei é que ele é hosana. Salve ao rei, ao que vem em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia nos diz que assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada, não vão conseguir aniquilar o teu milagre, aniquilar a tua vitória. Eles não vão conseguir paralisar a chama de Jesus na minha e na sua vida. Eles queriam deixar com que, louvado seja Deus, as coisas que Jesus fez ficassem enterradas. E não é diferente na minha e na sua vida. O adversário da nossa alma, ele quer enterrar os planos, ele quer enterrar os projetos, os milagres que Deus ele faz, mas há poder no nome do Senhor Jesus. Porque a Bíblia vem dizer que quando eles perceberam que quanto mais eles tentavam abafar o caso, mais a multidão falava acerca do que tinha acontecido. Quanto mais o inimigo tentar abafar o milagre que Deus ele tem para fazer na sua vida, quanto mais o adversário tentar minar, mais a notícia ela vai se espalhar. Porque a Bíblia vem dizer assim: e assim os fariseus disseram uns aos outros: não conseguimos nada, olhe como o mundo todo vai atrás dele. O mundo todo tem que saber que Deus é Deus na minha e na sua vida. Medite nesta palavra, livro de João, capítulo de número 12. Vamos orar ao Senhor Jesus e agradecer a Ele por esta rica oportunidade. Tem países aí que não se pode carregar uma Bíblia. Tem países aí que não se pode ouvir falar do nome santo do Senhor Jesus. Mas nós temos a total liberdade de dizer: Senhor Jesus, eis-me aqui. Nós temos a total liberdade de dizer onde nós quisermos: glória a Deus. E ninguém tem nada a ver com isso, porque o nosso glória estronda o inferno. E quem está incomodado, continue. Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe de adorar. Continue dando glória. Se tem alguém se incomodando, continue dando aleluia, porque você adora a Ele. Foi para Ele que você nasceu. Foi para Ele, aleluia, como está escrito no Salmo de número 71, que a nossa esperança está no Senhor, porque ainda antes, louvado seja Deus, da nossa juventude, mesmo na nossa juventude, Ele já cuidava de mim e de você. Glorifica o Senhor, Senhor. Deixa essa palavra para sua meditação. Salmo de número 71 e capítulo, louvado seja Deus, do livro de João, capítulo 12, verso de número 12 em diante, nós começamos a fazer leitura, onde vem dizer que Jesus ele entra em Jerusalém.
E as pessoas o recebem com alegria. Receba Jesus com alegria aí na sua casa, onde você estiver, dando glória, dando aleluia. Porque onde a presença dele reina, até a tristeza tem que saltar de alegria. Não existe tristeza onde Jesus está. Você pode até ficar, aleluia, marimbundo por um tempo, como dizem alguns por aí. Mas você não vai ficar o tempo todo, porque a presença de Jesus não permite. A presença de Jesus, ela inunda o lugar, ela inunda o ambiente, ela inunda. Louvado seja Deus. E aquele que está em Cristo, louvado seja Deus, alegre está. Por isso que aquela serva, louvado seja Deus, do Senhor, a sunamita, mesmo estando com o filho deitado na cama, quando o moço do profeta perguntou como vai, ela disse: vai tudo bem. Mesmo não estando tudo bem. Porque a alegria dela, aleluia, estava no Senhor. Coloque a mão no seu coração, ou levante suas mãos ao céu e vamos adorar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Deus. Queremos te agradecer porque só o Senhor que veio, aleluia, das alturas para nos resgatar. E bendito é o que vem em nome do Senhor. Obrigada, meu Deus, por entrar no nosso lar. Obrigada por entrar na nossa casa e nos fazer entender, Deus, que nós precisamos te receber, meu Pai, com cânticos, com alegria. Assim, meu Pai, como diz a tua palavra, que Jerusalém recebeu ao Senhor. Mas receber, meu Pai, por completo, não apenas por um momento, como aquele povo de Jerusalém recebeu por um momento, e quando foi nos dias seguintes, meu Pai estava ali crucificando. Estava, meu Pai, dizendo para que soltasse Barrabás e que crucificasse o Senhor. Nós queremos te receber de todo o nosso coração, de todo entendimento. Como está escrito, meu Pai, lá no livro de Zacarias: buscai ao Senhor de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Zacarias 29:13, se não me falha a memória, vem dizer: buscai ao Senhor de todo o coração. E é assim que nós devemos te buscar. Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. E nós queremos, meu Pai, te agradecer porque o Senhor tem estado conosco, meu Pai, e a tua presença, meu Deus, não tem deixado nós desanimarmos. A tua presença tem nos trazido ânimo, a tua presença tem nos trazido força necessária, meu Deus. E mesmo que as situações, meu Pai, adversas estejam do lado de fora, nós podemos até nos entristecer em determinados momentos, mas a tua alegria, meu Pai, aleluia, que mora dentro de nós, ela grita mais alto, ela soa mais alto. E nós podemos conclamar: Hosana, Hosana, bendito é o teu nome que vem em nome do Senhor. Obrigada, Deus, porque nós não entendemos a princípio tudo quanto o Senhor usa. A forma como o Senhor entra na nossa situação, a forma como o Senhor entra na nossa cidade, como diz a palavra que o Senhor entrou em Jerusalém num jumento. Muitas das vezes nós não entendemos a forma que o Senhor tem de entrar na situação, a forma que o Senhor tem de chegar. Os discípulos ficaram se perguntando: como assim? Como pode ele entrar em Jerusalém com um jumento, montado em um jumento? Por que agora isso? Uma cena que os discípulos ainda não tinham visto. Mas a palavra vem dizer que só depois eles entenderam, Deus. E nós cremos que nós também vamos entender o melhor do Senhor na nossa vida. Porque está escrito, meu Deus, está escrito que em ti nós somos mais do que vencedores. E assim, meu Pai, como aqueles discípulos, eles puderam compreender, nós também iremos compreender porque que o Senhor chegou de determinada forma. E nós iremos saber, meu Pai, que já estava escrito. Porque o Senhor tem o controle, tem a direção e a primazia. Louvado é o teu nome para todo sempre. Continua, meu Pai, na nossa casa. Ser, meu Deus, aclamado, Senhor, e bem recebido na nossa presença. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus na nossa casa. Nós queremos dizer que o Senhor é bem-vindo aqui. Espírito Santo, permanece conosco. Dai-nos, Senhor, um fim de semana abençoado na tua presença, é o que nós te pedimos. Queremos te apresentar, ó Deus, as nossas vidas, as nossas casas, as nossas famílias. Tudo que leva o nosso nome, meu Pai, em todas as áreas da nossa vida. Seja ela emocional, psicológica, financeira, ministerial. Para quem tem empresas, empresarial. Louvado seja Deus. Receba se você tem um sonho. Foi o que Deus colocou no meu coração. E quem sabe esse sonho está aí dentro do seu coração. Quem sabe você tem dito assim: tá tarde. Quem sabe você tem pensado nesse tempo de crise. Quem sabe você tem dito: mas eu acho que eu não consigo. Enquanto eu falava aqui em todas as áreas, Deus, ele trouxe essa área financeira. E quando eu falei: quem sabe você é empresarial, Deus disse assim para mim: tem alguém que tem vontade, mas fica pensando, fica imaginando: será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? E Deus diz assim: tenta. Tenta, porque aquilo que é para você fazer eu não posso fazer. O que é para eu e você fazermos é darmos o primeiro passo. Por isso eu quero dizer para você: louvado seja Deus.
Recebe Jesus aí com alegria, em nome do Senhor Jesus. E manda a tristeza bater em retirada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não temas, segue adiante e não olhe para trás. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Receba a alegria do Senhor no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Amém.